bem-vindos à Terça com Sucesso. Hoje nós vamos ter um debate sobre justiça, equidade e justiça. E eu vou aproveitar também para apresentar o resultado, ainda não é o resultado, mas mostrar para vocês a iniciativa que nós tivemos de contribuir com o Ministério da Justiça com o guia de inteligência artificial. Então, eu vou apresentar aqui para vocês como é que está dentro da plataforma, ok? Lá do GovBR. Vou ler 2 trechos e, na sequência, eu coloco o filminho, né, que vai gerar um debate. Então, eu peguei só uma trilha, porque vocês vão ver que existe uma associação daquilo que nós comentamos com a trilha do filminho que nós vamos assistir, tá? Então, deixa eu já compartilhar aqui, só um minutinho. Quando o homem vai compartilhando aí, eu botei no grupo o link do post de hoje. Então, se a galera puder dar um like lá, agradeço. Tá aí no nosso chat, tá bom? Vocês estão vendo, certo? Sim, já tem. Ok, obrigado. Então, aqui é a plataforma, né? Brasil Participativo é o canal que nos permite analisar e fazer as interações. Então, foram 36 respostas, né, sobre o formulário, ok? Esse aqui não está preenchido, ok? Essa é a plataforma, tá certo? Deixa eu entrar aqui e fazer o acesso, porque ela já desconectou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vou para trás aí, fui jantar porque tava feio o negócio. Tá bom. Eu não estou te vendo, é o Cleiton, né? É. Ô, Cleiton, tudo bem? O Fábio quer te conhecer e conversar com você, né? A gente já falou, mas você estava aí numa uma atividade bem intensa, viu, Fábio? Ok. Boa noite, Cleiton. Boa noite. Prazer. Realmente. Teremos oportunidades. Opa, com certeza. Obrigado. Bacana. Então, olha o que eu fiz né, para destacar a Sucesso, né? A Sucesso São Paulo Oficial, uma entidade sem fins lucrativos, e a partidária dedicada à disseminação do conhecimento da tecnologia da informação e comunicação no estado de São Paulo, promovendo debates, reflexões e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor. Com esse propósito, nos dias 7 e 14 de abril de 2026, no canal Terça com Sucesso, a entidade promoveu 2 debates sobre o tema Guia do Usuário de Inteligência Artificial, reunindo especialistas e lideranças para discutir aspectos relevantes relacionados ao uso, à compreensão e aos impactos da inteligência artificial. E aí eu coloquei o nome das pessoas que participaram, né? Estamos aqui. Numa sequência natural, ele pergunta qual é a região do Brasil, eu coloquei Sudeste, e são 2 respostas aqui, coloquei o e-mail. Eu vou ler essas 2 aqui, porque ela vai conectar com a apresentação do filminho, né? Então, as explicações apresentadas nesse capítulo são suficientes e claras, onde há excesso ou insuficiência de simplificação, né? A nossa resposta, tá? As explicações apresentadas no guia ainda são tecnicamente insuficientes e, em alguns pontos, excessivamente simplificadas. Analogias como calculadora versus tradutor, embora bem intencionados, podem acabar gerando mais confusão do que clareza para o público leigo. Além disso, as definições da OCDE e da Unesco tendem a ser densas e pouco acessíveis, o que dificulta a compreensão prática do tema. Outro ponto crítico é o desequilíbrio entre direitos e deveres. O texto enfatiza os direitos do usuário, mas trata de forma insuficiente sua responsabilidade não delegável para a revisão dos resultados gerados pela IA. Nesse contexto, seria importante incorporar de forma explícita o conceito da negligência digital,
deixando claro que o desenvolvimento técnico sobre o funcionamento da tecnologia não afasta a responsabilidade por imprudência, omissão ou danos causados pelo uso de outputs não revisados. Sobre a outra pergunta, as perguntas apresentadas conversam com questões reais do público que utiliza inteligência artificial no Brasil? Sim, mas o guia precisa ser mais prático e conectado à realidade brasileira. É essencial incluir exemplos concretos de aplicação da LGPD, especialmente do artigo 20, bem como casos de uso da inteligência artificial no judiciário brasileiro, para que o cidadão compreenda na prática como seus direitos podem ser afetados e de que forma pode exercer o direito de revisão da decisão automatizada, das decisões automatizadas. Quanto mais o conteúdo estiver ligado a situações reais do contexto nacional, mais útil, compreensível e aplicável ela será. Tá? Então, eu coloquei essas duas aqui para, de fato, vocês entenderem que nós já entregamos, tá? Esse material. Foi feita aqui uma prorrogação, né, de 30 dias daquela data do dia 19 que nós cumprimos, ok? Então, nós entregamos na data, ok? E agora, eu vou colocar este vídeo aqui, só me digam se o som está saindo, senão eu vou ter que descompartilhar e compartilhar novamente. A inteligência artificial já virou basicamente Tá bom. operacional das nossas vidas. Desde o filme que você vai assistir até decisões que podem mudar o futuro de alguém. Ela já está entre nós. E hoje a gente vai mergulhar a fundo no desafio de garantir que essa tecnologia tão poderosa seja usada para o bem, com equidade e justiça. E na maioria das vezes a gente nem se dá conta, né? Mas a IA tá ali, trabalhando em silêncio nos bastidores. Pensa só, nas recomendações de filmes que acabam moldando o que a gente assiste, ou até naquele alerta de fraude que protege o nosso cartão. São sistemas de IA tomando decisões que afetam a gente, mas e quando essas decisões vão além da conveniência e começam a esbarrar nos nossos direitos? E aí que a gente chega no ponto central da discussão. A conveniência que a IA traz é ótima, mas a que custo? Será que esses sistemas, que são construídos por pessoas, são mesmo imparciais? Ou será que eles podem, sem querer, acabar reforçando injustiças que já existem? Vamos investigar isso. Para a gente entender como é que uma IA pode acabar sendo injusta, a gente tem que olhar lá na raiz do problema. Como é que o viés, o preconceito humano, consegue entrar num sistema de máquinas? Bom, a resposta está nos dados. Sabe, tem um erro muito comum que é botar a culpa no algoritmo. Mas a verdade é um pouco mais complicada. O problema quase nunca está na fórmula matemática em si, mas nos dados que alimentam essa fórmula. Pensa bem, se os dados que a gente usa para treinar a IA refletem os preconceitos da nossa sociedade, a máquina não vai só aprender esses preconceitos, ela pode acabar amplificando eles de um jeito bem perigoso. E essa imagem aqui ilustra isso, que é uma beleza, usando a analogia da receita. Imagina que os dados são os ingredientes. O algoritmo é a receita, que diz como misturar tudo. E o modelo de IA é o bolo pronto. Não adianta ter a melhor receita do mundo se o ingrediente está estragado. O bolo vai desandar, né? Pois é. E essa frase do Diogo Cortes resume isso de um jeito perfeito. Aquilo que a gente coloca para dentro do sistema é invariavelmente o que vai sair dele. A IA funciona como um espelho, refletindo os padrões e também as falhas dos dados que a gente deu para ela. E olha, as consequências disso não são teoria, não. São assustadoramente reais. Um relatório da ProPublica, por exemplo, descobriu uma coisa chocante. Um sistema de IA usado nos Estados Unidos classificava pessoas negras como tendo o dobro de chance de cometer um novo crime, em comparação com pessoas brancas. O sistema não era mau. Ele só aprendeu os padrões de um sistema de justiça que, historicamente, já era enviesado e começou a replicar essa injustiça em escala industrial. E isso tudo leva a gente para uma área onde as decisões têm um peso gigantesco. O sistema de justiça. Como é que essa tecnologia está sendo usada justo onde a liberdade das pessoas está em jogo? A gente tem aquela imagem de filme, né? O juiz robô implacável dando sentenças. Mas a realidade, pelo menos por agora, é bem mais prática. A IA está sendo usada como uma ferramenta de apoio, para dar mais eficiência e automatizar aquelas tarefas repetitivas, sabe? Isso libera os profissionais para focarem no que realmente importa, os julgamentos complexos.
E no Brasil, isso já está acontecendo em várias frentes, como a gente pode ver aqui. Seja fazendo tarefas de rotina ou detectando fraudes. Um exemplo é o sistema ELIS, lá em Pernambuco, que analisou um monte de processos fiscais em 15 dias. Um trabalho que levaria 18 meses para uma equipe. Ou o Victor, no STF, que ajuda a analisar recursos mais rápido. É um ganho de produtividade impressionante. Só que, claro, com todo esse poder vem também enormes perigos. Um dos maiores é o que a gente chama de problema da caixa preta. Muitas vezes é simplesmente impossível saber como uma IA chegou a uma certa conclusão. Essa falta de transparência é um meta-risco, ou seja, um risco que esconde outros riscos lá dentro. Isso é perigoso demais, porque se a gente não consegue ver como funciona, como vamos saber se tem um viés escondido ali? E para a gente ver como isso pode dar muito errado na vida real, tem o caso do Eric Loomis, lá nos Estados Unidos, que é de arrepiar. A pena de prisão dele foi influenciada por um algoritmo secreto de uma empresa privada que dizia qual era o risco dele voltar a cometer um crime. O problema, anos depois, descobriram que esse algoritmo tinha um viés racial fortíssimo. Imagina só, a liberdade de alguém sendo decidida por um sistema secreto que ninguém sabe como funciona e que é comprovadamente injusto. Ok, então com todo esse potencial e todos esses perigos na mesa, a grande pergunta é: como é que a gente pode construir sistemas de IA que não sejam só inteligentes, mas que sejam também justos, transparentes e éticos? Olha, a gente já tem um bom ponto de partida, que é a Carta Ética Europeia para o uso de IA na justiça. Ela define princípios que são essenciais, como esses aqui. Os sistemas têm que respeitar direitos fundamentais, garantir que não haja discriminação, ser seguros e, o mais importante, transparentes. A gente precisa conseguir auditar e entender como eles tomam as decisões. E, claro, a solução para um desafio desse tamanho não vai sair da cabeça de um grupo só. Problema de tecnologia não se resolve só com gente de tecnologia. Esse é um problema da sociedade inteira. A gente precisa de uma conversa que junte governo, empresas, pesquisadores e, principalmente, a sociedade civil. Todo mundo trabalhando junto para garantir que a tecnologia sirva ao bem de todos. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. A gente sabe, a tecnologia avança numa velocidade que é difícil até de acompanhar. O problema é que a nossa discussão coletiva com sociedade sobre as consequências disso tudo está muito atrás. Existe um abismo perigoso entre o ritmo da inovação e a nossa capacidade de guiar essa inovação com sabedoria. É por isso que o desafio está lançado. E não é para um grupo de especialistas, não. É para todo mundo. Inteligência artificial não é um assunto distante de ficção científica. Ela está agora mudando o mundo em que a gente vive, as nossas oportunidades, os nossos direitos. É fundamental que a sociedade participe dessa conversa, exigindo transparência e justiça. A gente precisa ter voz nessas transformações antes que as decisões mais importantes sejam tomadas por nós e, quem sabe, contra nós. E para quem sentiu que precisa ir além de só refletir e quer de fato participar da construção de soluções, a Sucesso ESP tem um grupo de interesse em inteligência artificial. É um espaço para aprender, para debater e para ajudar a construir um futuro onde a tecnologia e a justiça andem em mãos dadas. O link está aí na tela. Essa conversa precisa de todas as vozes. Bom, pessoal, gostaram do resumo? Ela fez uma conexão aí, aquilo que nós apresentamos como sugestão lá para o Ministério da Justiça, né, está muito conectado com esse estudo que o NIC-BR preparou e a gente fez o resumo. Tá? Então, esse resumo foi feito por inteligência artificial, então algumas coisas acabam fugindo, tá? Mas como eu li o material e também assisti já anteriormente esse vídeo, ele de fato traz tudo isso, então está correto tudo que ele falou ali, tá bom? Eu queria abrir a palavra aí, quem gostaria de se manifestar sobre o tema, o que aconteceu e a sequência toda, fique à vontade aí, sem ficarem... A gente não está te ouvindo. Ok agora? Legal. Boa noite a todos.
Não, a pergunta que eu tenho, porque a gente fez aquele trabalho, agora você fez essa conexão, eu ainda não está claro o Vladimir, né? O Vladimir, se a gente tem que comentar a conexão, se a gente tem mais alguma colaboração a fazer com o relatório, ou livre pensar, né? Eu estou um pouco confuso. Tá. Eu quis só mostrar o resultado do trabalho que nós fizemos. Já está lá dentro da plataforma, tá? E quando eu li hoje, por um acaso estava na nossa agenda Equidade e Justiça, né? Eu quis ler um pouco daquilo, porque eu sei que eu passei para vocês, mas reviver ali o resumo do nosso trabalho, tá? Mas hoje é para a gente debater aquilo que foi apresentado aqui, sobre equidade, justiça, né? Os erros. A gente já está sabendo que, e vocês assistiram, o São Paulo Tribunal de Justiça está usando a transcrição de todas as audiências por intermédio da inteligência artificial, né? Lembra? Foi o Walter que fez a apresentação para a gente, tá? E ele apresentou 2 ferramentas aí, certo? O Victor, que está aí fazendo também esse trabalho, e o grande problema é ele ter um viés. Essas ferramentas estão aí, mas cuidaram dos vieses para ela dar o melhor resultado, né? E fazendo uma conexão ao trabalho que nós fizemos. Lá nós dissemos que não se trata, que o usuário não está isento. E o usuário pode ser a justiça, ela é um usuário da inteligência artificial, mas ela está usando de forma adequada, os vieses estão fora desse processo, ou tem ali uma carga baseada no histórico como do americano, que uma determinada quantidade de pessoas ali tem um viés, sabe, de perigo. Esclareci, Vladimir? Esclareceu. Se você permitir, só eu, sei lá, colaborar, não sei se... Não, enfim, eu vou falar, livre pensar, né? Claro. Livre pensar. Dentro do livre pensar, a gente nunca pode esquecer, e sempre nas orientações que você vier dar ao Ministério da Justiça, que sistemas de inteligência artificial, mesmo ele faz cálculos super complexos, coisas assim malucas, mas eles chegam nos 80% de acertos, ele tem 20%. Esses 20% na área da justiça não cai bem, né? Não cai bem. Então, a IA tem que ser sempre subordinada a uma análise final humana, né? Quer dizer, estou exagerando e brincando com as palavras, é aquele estagiário sênior, né, que dá opiniões importantes, mas tem que ter a luz de um universo muito maior, mais complexo, né? Para isso, bom, enfim, eu não pode esquecer e também orientar, e eu não sei como, é fácil dar opinião, né? Se não tem a resposta, né? É uma moleza que você precisa ter, na nossa linguagem, guardrails, né? Então, até onde você vai? Pode ir até aqui. Será que no algoritmo, no prompt que o advogado faz, que o juiz faz, será que tem esse guardrail? Até onde ele pode ir, né? Quais os parâmetros que ele tem que usar? Isso é um negócio que eu considero muito importante. Quer ver um negócio assim maluco, né? Que inclusive os próprios advogados têm resistência. Quando surgiu videoconferência, a maioria dos juízes não queria fazer julgamento de presidiários por videoconferência. Quer dizer, o pessoal da Polícia Militar ficava doido, não, Polícia Civil, né? Da Polícia Civil. Ficava doido, porque tinha que deslocar 2 veículos, né? 2 veículos para acompanhar o cretino lá que fez o problema, mais o motorista, mais segurança, um veículo que vai atrás, né? Você chegaram, porque não podia ter videoconferência. Então, aí cabe a sucesso, cabe a você, Valmir. Olha, tem muita coisa que não era acreditada, não era legal, mas era rejeitado. Então, tem as rejeições podem ser trabalhadas através da explicação de coisas, né? E como fazê-lo, e por que fazê-lo, né? No passado, Valmir, lamentavelmente eu vou botar meus 76 anos em cima da mesa, pá!
Está aqui. Nesses 76 anos, o que era... Eu cheguei a escrever artigos lá da revista Banco Hoje, algum de vocês lembram disso aí? A gente escrevia esses artigos e, na época, a barreira que eu coloquei lá, escrevendo lá nas minhas 500 palavras, era muito interessante. Era a seguinte, Zé, porque os advogados, naquela época, 20 anos atrás, né, qualquer coisa assim, não mais de 20 anos atrás, imagina, ele fazia uma petição, né, que já existia uma modernidade chamada microcomputador, olha só, né? Ele escrevia, imprimia, mas pessoalmente ele tinha que entregar e protocolar no tribunal, né? Aí o juiz analisava e ele periodicamente tinha que ir lá no tribunal para pegar, ver se foi analisado. Olha a demora, né? Olha a demora. Vai e volta. E hoje é tudo mais fast, né? Fast. Essas adaptações, ou seja, o direito, a justiça, já que isso está sendo promovido pelo Ministério da Justiça, claro que está pondo os olhos em cima disso, né? Não está pondo em cima de problemas de segurança nos processos industriais. Tomara que um dia venha a colocar, mas o olho dele está nos processos judiciários, né? Para mim, pelo menos, é claro isso. Então, nos debates que você vier a ter, minha humilde sugestão, guardrail, explicar para eles quais são os limites que você pode ir, como era o passado e como foram sendo feitas essas adaptações. A IA é apoio, ainda é apoio. E olha que eu sou um cara de tecnologia desde criancinha, mas ainda é apoio, porque ainda tem aqueles 20% que a IA pode dar mancada. Pode não... A pesquisa de jurisprudência ainda eu acompanho, como vocês sabem, eu estou perto da área jurídica, mas eu ainda acompanho e vejo a dificuldade que se tem para se conseguir a jurisprudência adequada para aquele caso. E olha que aqui, né, no meu meio aqui, não falta apoio, não falta internet, não falta velocidade, não falta rede, não falta nada. De vez em quando vem uns trancos, olha só, né? Estou sendo bem zona leste de São Paulo, vem uns trancos meu que você não acredita, né? Então, vem a jurisprudência. Opa, você faz alguma proteção do tipo, olha, toda vez que você me der a jurisprudência, vê aonde você pegou essa jurisprudência. E aí você, humildemente humano, né, vai lá e vê se realmente está escrito aquilo que ela interpretou. Então, ainda, embora estejam querendo fazer todo um projeto que tem que ser dado todo e completo apoio, mas sem dúvida nenhuma, ainda sem dos humanos, nós aqui de tecnologia podemos dar um apoio para melhoria e sofisticação, porque vão haver problemas ainda. Porque faz parte do processo natural. Não sei se mudou no livre pensar, mas vamos fazer uma regra aqui de ética, capaz de cair em buracos e armadilhas interessantes, viu? É desafiador. Não é impossível, é desafiador. Né? Perfeito. Obrigado, Valdir. Foi ótimo relembrar todas essas etapas aí e trazendo para a gente. Varalo? Bom, é rápido, Valmir, acho que é muito do que a gente falou, ou seja, você acha que deu exemplo, né? A justiça é um usuário também, no final, né? O juiz é o usuário. Então, se ele é um usuário, ele também tem as suas responsabilidades de usar a ferramenta. Assim como o médico tem suas responsabilidades no procedimento, se usa uma técnica nova. Então, assim, eu acho que se ele usou a IA para alguma coisa, isso deveria ser público na decisão dele. Eu usei a IA com esses parâmetros para, de repente, chegar a esse texto que foi revisado por mim. Ele tem que ter essa responsabilidade também de ser o responsável pelo texto final. É o que a gente falou. Não dá para ser isento e dizer que a culpa é do algoritmo, ainda mais em coisas tão delicadas como a questão da justiça. Então, é uma discussão que precisa realmente avançar, mas o problema é que já estão usando sem discutir, né? Ou seja, as coisas já estão sendo usadas e ninguém... Aí o dia que der meleca, não, veja bem, a gente não sabia, isso vai ser história, eu não sabia. Como não sabia? Você é o responsável por usar esse troço. O texto é seu, no final das contas, ou seja, sua decisão, a sua sentença é sua, ou seja, não dá para dizer que não foi sua, que foi o algoritmo que falhou.
Então, assim, acho que são discussões interessantes aí, mas acho que precisa aprofundar e, de repente, ter um pouco mais de parâmetros de começar a usar. E acho que já está usando meio indiscriminadamente. A gente não tem muita noção do o que está por trás dessa utilização. Então, acho que fica a história da caixa preta. A caixa preta está mais preta nesse caso. Tem razão, você colocou muito bem. Né? Eles já estão utilizando e não tem transparência. Né? Exatamente, transparência é a palavra. É isso mesmo. Márcio, por favor. Uma coisa que o filme fala e é muito importante é a questão de vieses, né? Então, a gente tem muito viés inconsciente, né? É uma coisa que vem da cultura. Então, por exemplo, a gente normalmente tende a concordar com pessoas que são parecidas com a gente, né? Então, isso é uma coisa natural. Então, a gente também acha, dependendo da aparência, você faz um pré-julgamento da pessoa pela aparência, né? Isso são vieses inconscientes. A gente acaba também aceitando aquilo que a maioria das pessoas aceita. Então, esses são alguns, tem vários vieses inconscientes, né? Que antes até da gente consertar a IA, que a IA ela é uma ferramenta que ela é alimentada pelo dado, alimentado por aquilo que a gente está fazendo. Então, se a gente está alimentando ela com esses vieses, que são muitas vezes inconscientes, o resultado tende a ser algo com algum tipo de discriminação, algum tipo de erro, né? Então, isso que é importante. Como que a gente monitora, né? Qual o cuidado que tem isso? Então, a preocupação com as questões dos vieses já existe, mas como que a gente monitora isso para não entrar dentro de uma ferramenta tão poderosa que ela pode tomar decisões que a gente nem perceba, né? Tem a caixa preta ali, a gente nem perceba que ela está usufruindo desses vieses que foram alimentados nela. Então, realmente é uma coisa bastante séria a questão dos vieses, tá bom? Beleza, Márcio, obrigado. Você colocou, eu acho que você destacou aí exatamente um ponto importante, que são aqueles que fazem parte da cultura, de fato, e são muito mais complexos de você resolver, né, porque eles estão contidos, né, no nosso dia a dia, na forma como a gente ironiza, dá valor. Muito bom. Edson. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu estava lendo um pouco lá do trabalho lá do PL, né? E aí tinha um tema, uma divisão que me chamou a atenção dessas discussões que a gente está tendo. A Andressa pode até me corrigir aí melhor, né? Mas eu vi lá que a gente está dividindo a IA em riscos que ela propõe. Alto risco, coisas que, por exemplo, defesa você não pode usar para hackear pessoas, tem lá uns níveis que ele colocam, né? Médio risco e o baixo risco. O baixo risco que a gente está falando aqui agora, uma IA que a gente pegar para fazer um trabalho acadêmico, para fazer uma pesquisa ali de uma doença, uma coisa assim. Mas quando você vai para IA ser usada em aplicações de alto risco, aí eu fiz uma comparação, assim, por mim, pensando numa arma. Um policial que está com uma arma e ele vai atirar no bandido e a arma falha e o policial morre por causa disso, estava dando até uma pesquisada, nesse caso, o fabricante da arma, ele é considerado, vamos dizer assim, um culpa naquilo. Porque foi uma falha de um produto que ele colocou no mercado. Tanto quando falha, quando atira, quando falha, quando não atira. Tá? Até o Código do Consumidor prevê isso. Então, quando você pensa numa IA que vai ser usada para uma aplicação de risco, ou de alto risco, aí eu volto uma coisa que eu não tinha pensado desse jeito, eu já dei um comentário aqui que a pessoa que está usando é que tem que ser responsabilizada, né? Aí eu acho que essa questão da pessoa que tem que ser responsabilizada depende para que ela está usando.
se ela está usando uma IA específica para uma ferramenta que ela foi desenvolvida, por exemplo, para uma área de segurança, ou para dar um diagnóstico, e ela dá um diagnóstico errado, tem que ter uma certa culpa do fabricante, sim. Eu mudei o meu pensamento quando eu li o PL lá, que ele começa a dividir esse critério. Porque o cara que vai se propor a fazer uma IA para fazer um diagnóstico de um médico, ele não pode ser a mesma responsabilidade para aquele que faz uma IA para fazer joguinho para criança, igual eu fiz ontem para minha filha. Pedi para ela fazer um joguinho para ela brincar para treinar o inglês. Se ela errar, ela pode errar na prova e perder uma questão. Depois ela corrige no dia a dia. Então, acho que a gente tem que, nas discussões, separar igual o PL está fazendo lá, as discussões deles, entendeu? Dar critérios diferentes. Não é a mesma coisa quando você separa nesses níveis que eles estão fazendo lá. Muito bem, Edson. Você lembrou bem, destacou algo importante, que é o projeto de lei que está tramitando, ainda está. Já passo a palavra para você, Walter. O projeto de lei que está tramitando, que nós também estamos fazendo um trabalho para divulgar nos nossos canais esse resumo. Né? Muito bem, bem mesmo. Walter, a palavra é sua. Boa noite. Só ligando a câmera para dar um oi aqui, eu estou no trânsito aqui, mas eu queria contribuir aqui com essa visão. Quando a gente falou sobre o TJ, né, e eles continuam usando a ferramenta, justamente tinha o objetivo de ajudar os magistrados a criarem uma ata daquela sessão, ou seja, daquela audiência. Indicar os passos percorridos, indicar os responsáveis, indicar, fazer ali um trabalho mais de ata mesmo, né? Então, naquele momento, a IA ela não está necessariamente tomando decisões ou necessariamente tomando partido. Ela está registrando os fatos que estão acontecendo, né? Agora, pensando nesse ponto da IA tomando a frente, aí eu acho que eu queria trazer para a mesa um ponto até que vai ser pauta da sessão que eu vou entregar para vocês futuramente, que é a IA corporativa, né? E aí a gente separa aquela IA da recreação da IA corporativa. Na IA corporativa, você tem ferramentas e condições de entregar os guardrails, ter observabilidade, ou seja, saber exatamente que tipo de dado você vai utilizar, como que está a rastreabilidade, se ele está tomando algum viés. Então, você tem ferramentas e controles mais acurados para você evitar esse tipo de problema. Mas, pensando por outro lado, quando a gente vai para o escritório de advocacia, que foi o exemplo que vocês deram aqui, eu tenho alguns clientes que são de escritórios de advocacia que a gente está exatamente. Ô, Walter, falhou um pouco. E como é que eles fazem para utilizar uma versão apurada dos dados deles? De falha. E eu concordo com o Vladimir quando ele colocou sobre a porcentagem de falhas. E essa porcentagem de falhas ela vai sempre ocorrer. E ela precisa ser revisada por um ser humano. Só que a gente vai chegar em algum momento que a gente pode delegar para a IA a tomada de algumas decisões e, passando um limite saudável, essa IA vai fazer o ser humano. Eu acho que a gente não está ali, mas está perto disso. Então, eu queria só trazer para vocês essas visões que talvez, num certo momento, quando a gente fala de IA, a gente está falando da IA recreativa. E eu acho que, em algum momento, a gente precisa colocar na jogada a IA, de fato, com todas essas condições, né? É isso aí, Walter. Obrigado por ter contribuído e esclarecido até a forma como o Tribunal de Justiça vem utilizando
a inteligência artificial, né? A apresentação do Walter está agendada para o dia 12 de maio, né? E eu acho bem interessante essa parte que você colocou, porque vai trazer um pouco como a Google Gemini está sendo utilizado dentro dessas empresas, e se você puder, dentro da sua apresentação, colocar ali os guarda-reios para, no caso, de evitar esses vieses culturais que o Márcio também destacou, tá bom? Obrigado. Passar a palavra aqui para o Vladimir, que levantou a mão, e na sequência para o Varalo. Não estamos ouvindo você, Vladimir. Ok, agora vai. Falhas, né? A gente falou sobre falhas, guardrails e tal. O que eu vou citar são absolutamente 2 casos reais. Quem passou por esses casos? Um cara chamado Vladimir Bologanov. Um deles na área do trânsito, né? Na área do trânsito. Você tinha lá, um filminho, por coincidência, o acidente aconteceu, um filminho, onde você tem uma motocicleta indo numa determinada direção e o caminhão também andando na direção. Bom, e lamentável deu o acidente, o cara está engessado até hoje e tal. E aí, realmente, não fica claro de quem é a culpa, né? Um diz que entrou e outro diz que outro entrou. Enfim, aquelas coisas de acidente. Então, se precisou contratar um perito tal, e mesmo o perito teve dificuldade. Por via das dúvidas, lá fui eu e botei, né? Esse caso aqui dá para você ver, olhar, né? A resposta veio ruim. Um outro caso da minha família, onde eu estou envolvido bem de perto, onde você tem aqui o pulmão, aqui você tem uma lesão, né? Lamentável, lesão está aqui, tudo bem. Saiu, então, o raio-x, e depois uma tomografia, e saiu o laudo. Então, em cima do laudo, análise perfeita, sensacional, em cima da visão. Ele diz, olha, no escrito, agora estou parafraseando aí, vamos dizer, uma lesão desse tipo, e dá todo o laudo e em cima da lesão. E ele me bota a lesão não aqui, ele põe a lesão aqui. Ou seja, você vai culpar um médico? Não, tem que culpar o médico tem que usar isso como entrada e ele analisar, né? Voltamos ao assunto ligado ao guarda-reio, responsabilidade, ao estagiário e tal, onde o Walter Matos também entrou por aí, né? Então, em casos em que se exige uma análise visual, então ainda está um pouquinho mais atrasada, né? Vai chegar no 100%? Eu não tenho a menor dúvida. Até em determinados casos, a IA está tendo uma porcentagem de erro muito menor do que a capacidade humana. Então, sensacional. É isso que a gente tem que almejar. Então na parte visual, senhor Ministério da Justiça, por gentileza, fique mais esperto com o uso, ética, justiça aplicada e assim por diante. Tá bom? É isso aí. Obrigado por trazer esse tema também. Vamos lá, nós estamos agora já com 14 minutos. Varalo, a palavra é sua. Rápido, só para comentar em cima do que o Edson falou, o problema, eu acho, é que se você vai responsabilizar a ferramenta, então utilize a ferramenta adequada. Então, se você vai fazer uma análise médica, de um caso médico, utilize uma IA na vertical de medicina desenvolvida para isso e que te vai dar os parâmetros que ela faz e não faz. E te garanto que essa IA que aparecem, que o pessoal publica na internet, de sentenças que o cara usou a IA, o chat GPT, para fazer o texto da sentença. Então, ou seja, ele usa uma ferramenta que não é oficial, com dados que não deveriam estar públicos,
liberando um texto que tem erro e ninguém revisou. Então, quem que é o culpado aí? É a ferramenta ou é o juiz? Eu acho que aí é um pouco do que o Walter falou, a IA Enterprise, acho que é um pouco disso, ou seja, tá bom, vamos usar a IA, vamos responsabilizar, sem dúvida, mas vamos usar a IA correta. Então, qual que é a que foi feita para a medicina, qual que é a feita para a justiça, que tem vários modelos de IA no mercado, já busca até a Google, tem um modelo Health agora, que ela está vendendo isso, né? Ou seja, é o modelo Health, que ela usou lá não sei quantos milhões de casos para gerar uma base, e ela deve ter lá um disclaimer dizendo, ó, minha responsabilidade para aqui. Estou seguro que tem lá um textinho que algum advogado escreveu, falando, nossa responsabilidade para aqui. E não sei se vocês têm feito consultas médicas em qualquer ferramenta, pelo menos no Gemini e no ChatGPT, eu já vi que pode fazer qualquer pergunta médica, aparece no final. Essa é apenas uma resposta básica, você deve consultar o seu médico. Eles já estão se isentando do problema que vai aparecer. Então, acho que aí, Valmir, questão é um outro tema aí, mas acho que assim, as IAs ainda estão no nível do grátis. Então, tá bom, esse tipo de tema. Com outras guardrails, até os guardrails já específicos para cada tema, para cada vertical. Eu acho que aí volta naquela que a gente falou outro dia aí, sobre as IAs verticalizadas. Ou seja, cara, vai especializar. Eu estou em linha com o que o Edson falou no sentido. Tem que começar, então, a especializar isso. Não dá para usar mais a genérica para tudo. E hoje o problema é que usam a genérica para tudo e não nos dizem que usam a genérica para tudo. E aí a caixa preta fica mais preta porque a gente não sabe nem como é que o cara usou. Então, só para complementar, acho que tem bastante coisa para discutir aí. Legal, tem bastante coisa mesmo. Muito legal. Bate-papo bem interessante. Eu vou provocar aqui o Fábio, o Adriano, né, o Oswaldo. Por favor, não fiquem intimidados aí com o nosso debate, não, porque, no fundo aqui, somos só interessados no tema, tá? Fiquem à vontade para fazer um comentário, seja qual for, por favor. Eu agradeço, é a primeira vez, um prazer a todos aí por estar recebendo a gente nessa noite. Eu acho o tema extremamente maravilhoso. Nós, internamente, temos estudado bastante as ferramentas de IA e concordamos muito com o que foi dito aqui nessa noite. Classificação, que eu acho que é uma coisa importante, e a utilização, se é a utilização gratuita ou a corporativa, porque são modelos diferentes ou são ferramentas IA diferentes, algumas integrando sistemas. Nós temos estudado bastante IA na parte de fraude interna, como combate fraude interna, como combate lavagem de dinheiro, como que a gente pode estar usando essas ferramentas e auxiliando e integrando com os nossos softwares. Então, tem uma série de, vamos dizer, de assuntos aí que a gente está progredindo, está vendo, e está bem interessante vamos dizer, o tema que está sendo abordado hoje, viu? Obrigado, Adriano. E olha, já fica aberto para você gerar conteúdos. O Clayton, ele me entregou ontem, pessoal, 20 artigos já montados para a gente fazer a publicação nas nossas redes sociais. E para te tranquilizar, vai nominal, entendeu? A gente só pede um detalhe, o Fábio conhece isso, o Oswaldo, não sei se conhece, mas eu vou reforçar, Adriano, que a gente só não coloca muito o nome da empresa, mas a gente destaca, sim, que foi, né, o Adriano, da RX Corp, né, mas não como uma venda do produto. Sim. Certo? Só para destacar, é essa forma como a Sucesso sempre se posicionou, mas não deixamos de mencionar, tá? Então, você viu que no início ali, todas as contribuições dentro lá do site do governo, está lá o nome das pessoas, e essa é uma preservação importante para estimular que as pessoas se sintam confortáveis em gerar os seus conteúdos. Ok? Então, fica livre, aproveitem esse canal. Nós temos aí, criamos a Terça com Sucesso, ela está saindo às 16 horas, todos os dias, tá? Porque nós estamos com material para produzir, e aí dando like, passando e tudo mais, para a gente atingir um público maior do que nós temos hoje, tá bom? Perfeito. Obrigado, viu, pela sua contribuição.
Eu que te agradeço. Isso. E fique à vontade, a hora que vocês quiserem. Como vocês sabem, tá? Nem todos os dias, todas as terças, vocês vão estar disponíveis. Mas isso aqui é um convite, né? Nós temos uma grade ali de apresentação, o tema que lhe for agradável, entre, e se precisar fazer uma apresentação também, estamos abertos, tá bom? Obrigado. Nada. Fábio, você quer fazer algum comentário? Por favor. Não, eu também, corroborando com o Adriano, boa noite a todos. O espaço é bem interessante mesmo. Eu já milito na Sucesso há anos. Professor Vladimir, boa noite. Apesar de eu ter pouca idade, 52 anos de idade, mas eu milito desde os meus 18 na Sucesso, e acho que esse fórum, esse debate é muito interessante. Quanto ao IA, eu tenho muito a concordar com todos vocês que se expressaram, onde o IA ele não pode ser, de fato, uma ferramenta que seja exata sem ter a interferência humana, né? Recentemente, não sei se vocês viram esse caso, um advogado foi ao Supremo Tribunal Federal, ou de Justiça, não me lembro bem, e fez uma defesa em cima totalmente do IA, e quando foi indagado por um juiz sobre uma lei que não existia. Quer dizer, o IA criou uma lei que não existia, né? Ele profissional, por não ter feito uma análise posterior, acabou se enveredando totalmente pelo IA, e a gente sabe que o IA pode ser tendencioso, né? Conforme você conduz as questões e as prerrogativas da inteligência artificial. Mas é isso, acho que o fórum, o debate serve para a gente poder discutir, somar, agregar, ouvir experiências aí, como a do Vladimir, que passou por experiências próprias, e eu só tenho a agradecer também, é a nossa primeira vez aqui, nós somos colaboradores, não estamos aqui como empresa corporativa, mas estamos aqui como profissionais, executivos da área, com mais de 30 anos no mercado, eu, o Oswaldo e o Adriano, e eu queria agradecer, Palmir, a iniciativa, e pode contar conosco para outros fóruns com nosso total interesse. Muito obrigado a todos. Que é isso, obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo por terem comparecido aqui. Aceito, na verdade, vocês que pediram para participar do grupo, né? Então, eu imagino que vocês tenham ouvido, de alguma forma, que a gente estava fazendo um trabalho consistente, sério. Nós nos reunimos há um ano, né? E esse um ano a gente tem amadurecido muito, né, sobre vários temas, né? E hoje nós contamos aí com vários profissionais aqui também que querem utilizar esse fórum para exatamente debater e trazer à luz os temas que estão sendo tratados aí de uma forma muito séria e muito competente, né? Vladimir? Eu quero, em primeiro lugar, fazer um protesto. Né? Um protesto aqui, vamos é duro. Nós temos agora um militante aqui, chamado Fábio Lazzarini, que tem 52 anos, acabou de relatar, e me chama de tio. Isso absolutamente não é suportável. Mas eu lhe conheci que eu tinha 12 anos. Eu fui no casamento do teu pai, tá bom? Não, agora falando sério, eu tenho só elogios a fazer ao Fábio, que realmente é o mais jovem, talvez o mais jovem do grupo, eu não tenho certeza, mas hoje é um experiente empresário. Esse cara não é fácil, não. Ele sai rodando por esse mundo e faz coisas incríveis, viu? É um grande prazer estar perto dele, bem como estar perto de todos os outros, mas ter o Fábio aqui me deixa muito feliz. Tá bom? Sobrinho, tá bom, sobrinho? Obrigado, tio. Tá vendo? Legal, bacana isso, bacana essa descontração. Oswaldo, por favor,
Abre o seu microfone aí. Opa, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer aqui a participação. Ouvi que todos falaram, estou processando ainda todos os comentários aí. Não me sinto ainda à vontade para emitir minha opinião, porque ainda estou formando essa opinião. Mas assim que eu for me ambientando aqui nos debates, eu vou começar a participar um pouco mais. Fique à vontade. Olha, pessoal, a gente segue uma regra aqui muito, muito simples, que é quando bate 8 horas, a gente fecha a sessão em respeito, né, ao horário aí desse terceiro tempo, tá certo? Então, a gente até para algumas apresentações, né, a gente interrompe, fala acabou, se for o caso, a gente chama para uma próxima, tá certo? Então, a gente faz isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos. O debate foi maravilhoso. Espero que todos tenham uma excelente semana, um ótimo feriado, e que a gente se encontre na próxima terça-feira com todos aqui presentes para o próximo debate. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso. Ok, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer. Até logo.